Livro de Romanos, capítulo 12. Vamos estudar um pouco, meditar um pouco naquilo que a palavra de Deus nos revela aqui esta noite, nos ilumina aqui esta noite. Quantos acharam, digam amém. Aquele que não achou, diga misericórdia. Aguardo. Amanhã o irmão Manuel estará ali na congregação do Benjamin, dando ali uns ajustes ali naquele prédio, para que a gente já possa começar lá o mais rápido possível, em nome de Jesus. Quantos acharam? Capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor no livro de Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções dizem, da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3: Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Somente até aí, ok? Está todo mundo na igreja, tá? Estou sentindo falta de alguns irmãos. Cadê os irmãos do Ministério de Louvor? Só você, Jonathan, sobrou? Só você que restou, como Elias? Amém. Glórias a Deus. Vamos lá. É justamente sobre isso que eu vou falar aqui esta noite. Amém? Queridos, amados irmãos, hoje está muito em prática, principalmente nos meios de televisão, todo mundo dizer que é evangélico, eu sou crente, eu aceitei a Jesus. Aceitou a Jesus na sua vida mesmo? Nós vamos ver aqui esta noite, queridos, que muitas vezes, né, a gente não alcança vitória nas nossas vidas, a gente não progride na fé, a gente não alcança muitos projetos, porque a gente se diferencia muito, os crentes de hoje, com aqueles crentes da igreja primitiva, né? Que eram crentes que praticavam nas suas vidas verdadeiramente o evangelho. Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele faz um apelo, um rogo. É como eu quero fazer aqui esta noite. Eu rogo-vos, pois, irmãos. O rogo é mais do que um pedido, é um apelo. Eu vos rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu peço a vocês que apresenteis a Deus um culto racional. Quando ele fala um culto racional, não é o culto religioso, nem o culto emocional, mas é um culto racional, que você está sabendo o que você está fazendo. E se você só vai apresentar o vosso corpo, os vossos membros como sacrifício vivo, se você entender o que é servir a Jesus, se você compreender com a sua razão o que é ser um servo de Deus, porque senão você não vai servir a Deus da maneira adequada, você vai servir a Deus da sua maneira. Diga o seguinte com você mesmo: a mente, diga,
é a maternidade das atitudes. Tudo nasce aqui, ó. Tudo nasce aqui. Santos Dumont, antes de inventar o avião, ele ficava deitado na grama e ficava olhando os passarinhos, dia após dia, querendo voar. Ele começou a imaginar como é que ele ia fazer para voar. Foi nascendo aqui. O trem, avião, carro, prédio, tudo que você vê nasceu primeiro aqui, depois que veio para o mundo real. Tudo nasce primeiro aqui. As suas conquistas, os seus projetos, e as suas tristezas também, e os atos errados também, nasce primeiro aqui, e depois vem para a prática. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, que nós devemos apresentar um culto a Deus, um culto racional, um culto com entendimento. Sabe, querido, eu tenho visto nesses últimos tempos, né, uma geração de mentes doentes, uma geração de mentes, a gente tira pelas quantidade de pessoas que a gente vê com depressão. A depressão começa aqui, na mente. Então, há pessoas que estão doentes. E se você quer prestar um culto racional a Deus, você deve ter uma mente sadia. Deus, Ele se relaciona conosco porque nós somos seres pensantes. Porque nós entendemos, compreendemos. E é por isso que Deus se relaciona com cada um de nós. E é por isso que Ele é um Deus pessoal. O culto racional, um culto com entendimento, mentes sadias, mentes que entendem o que é servir a Deus, mentes que entendem o sacrifício de Jesus no Calvário, mentes que compreendem todo o plano da salvação. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu tenho a minha mente sadia, aí eu presto um culto racional a Deus, não só com a minha mente, mas com todo o meu corpo, porque a mente é a maternidade das atitudes. A maternidade das atitudes, é onde nasce nossas atitudes, primeiro é aqui. Eu só vou prestar um culto que agrade a Deus, se eu primeiro tiver formado na minha mente o que é um culto. O povo do Egito, quando recebeu a liberdade, Moisés tirou o povo do Egito. Aí o povo começou a murmurar. Por quê? Porque eles estavam livres, mas a mente ainda era mente de escravo. Começaram a dizer: eu quero voltar para as cebolas do Egito, eu tenho saudade das cebolas do Egito, eu quero voltar para o Egito. Aí Moisés, quando abriu o mar vermelho, aí o povo era brigando por isso, o seu irmão e sua irmã querendo tomar o lugar dele, era outro com inveja. Aí se levantou lá Abirão, querendo também. Aí Moisés pensou e disse assim: Deus, sabe de uma coisa, Deus? Abriu o mar vermelho é fichinha. Difícil, Deus, é mudar a mente desse povo, misericórdia. Não, Deus, para abrir o mar vermelho foi beleza, não lá teve nada, lá foi problema. Eu estou vendo, meu Senhor, que problema mesmo é mudar a mente do povo, Senhor. Porque saíram do Egito, estão livres, o Senhor está provendo, estão com fome, estão querendo carne, manda codorniz, estão com sede, toca na rocha, sai água. O Senhor provendo tudo. A palavra de Deus diz que nos 40 anos, as roupas não se gastaram, os sapatos, as sandálias não ficaram perdidas, tudo Deus proveu. Mas o povo ainda estava com mente do Egito. Mente sem ser renovada. Né? Mente ainda atrasada. Você é. Diz para o teu irmão assim com bem carinho: meu irmão, você é o resultado dos teus pensamentos. Você é o resultado dos seus pensamentos. Se você está passando problemas, se você está passando dificuldades, ou se você está passando luta, veja se não é o resultado dos seus pensamentos. Veja se não foi você que entrou nisso também, né? Lá em Provérbios 23:7,
Provérbio 23:7 fala justamente isso. Assim como o homem pensa, assim ele é. Né? Então, queridos, hoje eu quero falar com você, esta noite, que aqui no versículo 2, ele nos dá uma dica. Meus irmãos, não vos conformei com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Para isso tem que haver uma transformação, uma renovação da mente. Porque se não tiver renovação da mente, se não tiver uma transformação, a gente continua no mesmo, queridos. Não adianta andar com a Bíblia embaixo do braço, não adianta estar na igreja, porque vai continuar a mesma coisa. Se não renovar a mente. Tem pessoas, queridos, que estão na igreja, né? Tem crentes que estão anos e anos na igreja, né? Mas não evolui. Tem pessoas que trocam de trabalho, troca até da esposa, troca até a esposa, querendo resolver os problemas. Troca marido, troca emprego, troca igreja, e não dá certo, sabe por quê? Porque você não está com a sua mente renovada. Vai trocar tudo, e não vai dar certo. Porque você, em primeiro lugar, para vencer, você tem que renovar a sua mente, de acordo com a palavra de Deus. Se você não renovar a tua mente, né, você não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se continuar com as mesmas atitudes, vai ter os mesmos resultados. Não adianta. Eu sou crente, eu aceitei Jesus, mas está com as mesmas atitudes, o mesmo pensamento, vai continuar os mesmos resultados. Não vai evoluir nada. Abra sua Bíblia aí, marca esse texto, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4. Nesse culto de ensinamento da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Amém? Versículo 17 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, na sua mente, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ok? O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, meus queridos, eu peço que vocês não andem mais como andam aqueles que não servem a Deus, porque eles andam com seus pensamentos entenebrecidos, eles andam com seus corações endurecidos, as suas mentes não são renovadas. Não andem mais dessa maneira. Amém? Então a primeira coisa, nós temos que ser o quê? Renovada a nossa mente pela palavra de Deus, ok? E ele diz assim, versículo 2 de Romano 12: e não vos conformeis com este mundo. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Amém? Olhe, presta atenção. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Que nós, quando eu digo nós, eu digo a igreja do modo geral, a igreja evangélica do modo geral. A igreja tem muitos crentes conformados. Muitos crentes conformados com tudo. Eu vou falar aqui só de 3 coisas que nós estamos nos conformando e que nós não podemos nos conformar. A primeira, estamos nos conformando com o sistema atual, o sistema mundano, o sistema do mundo. Nós estamos nos conformando com isso aí, estamos achando que é normal, que é para nós. Nós estamos achando que as coisas do mundo
elas não fazem mais mal, estamos conformados, está tudo bem, está tudo ok. Não, mas foi só uma mentirinha. Foi só uma mentirinha, rapaz. Para Deus não tem mentirinha nem mentirona, né? Não, rapaz, foi porque eu entrei numa fila que ninguém viu, não. Deixa para lá, rapaz, deixa para lá. Isso é o sistema do mundo, queridos. Mas o sistema do mundo não é padrão para aqueles que estão servindo a Jesus Cristo. Nós não podemos nos conformar com essas coisas. Se eu disser para você, talvez você não acredite, mas eu vou dizer assim mesmo. Eu sei que você não vai acreditar, mas eu vou dizer assim mesmo. Você sabia que tem crente viciado em novela? Eu sei que você não está acreditando, mas eu vou dizer para você. Tem crente viciado em novela. Você sabia que tem crente que deixa de vir para a igreja ouvir a palavra de Deus porque está no videogame ou está na internet? Sabia disso? Eu sei que você não acredita, mas eu estou falando. Amém? Novela, o nome já está dizendo um nó e uma vela. Né? Novela. Falar nisso, você sabia aí, né, que essa novela Babilônia, né? Quem sabe qual foi a novela antes da Babilônia? Hã? Vocês estão com medo de dizer porque o pregador na sexta-feira, né, pegou vocês, né? Aí vocês estão aprenderam, não foi? Ah, tá certo. Não, mas a novela que foi antes da Babilônia, olha, não é só o cristão que tem palavra profética não, viu? O mundo também profetiza as coisas dele. A novela antes da Babilônia foi Império. Foi ou não foi? Ah, lembraram, né? Pois é, Império Babilônico. Você sabe o que é o Império Babilônico na Bíblia? É ou não é? Império, agora Babilônia. Império Babilônico. Você sabe o que é o Império Babilônico na Bíblia? É o império que é contra Deus. É o império que se levanta contra tudo que é de Deus. É o império da prostituição. É o império de Império Babilônico. E tem crente que está lá. E torcendo. Parece que está torcendo para um time de futebol. Né? Não, tu tem que deixar ele, tu tem que viver com aquele. E fica com raiva, assim, o cara... Rapaz, pelo amor de Deus. Isso é conformismo com o sistema atual, o mundo. Você já viu a história do sapo? Olha só como é que o mundo trabalha, preste atenção. Olha só como é o sistema do mundo. Você sabia que quando teve aquele primeiro beijo gay há uns 10 anos atrás, rapaz, foi uma revolução. Todo mundo contra, era e-mail, era... Foi ou não foi? Aí devagarzinho vem outro casal, aí depois, hoje em dia está o quê? Todo mundo conformado, ninguém nem reclama mais. Sabe o que é isso aí? É a história do sapo na panela. Se você botar uma panela para ferver e jogar um sapo dentro, ele dá um pulo bem acolá. Água fervendo. Agora, se você botar o sapo dentro da panela e ligar o fogo, deixar esquentando devagarzinho, aquecendo, ferve, ele morre lá e não pula. Tem um bocado de crente que está assim na panela, ó, está borbulhando já. Ele está morrendo e não está vendo. Eles não espantam, queridos. Eles não espantam. Eles vão pouco a pouco e vão alcançando. E vão mudando a mentalidade do povo. Sabe? A mídia, a televisão. Eu não digo que não tem coisas boas, não. Tem muitas coisas boas. Mas tem muitas coisas que se nós não vigiarmos, nós começamos a ser engoldados. Sabe? Engoldados. Programações que não levam a nada. O crente não tira 10 minutos para ler a Bíblia durante o dia, mas tira 30, 40, 50 minutos na frente da novela, ou em outras coisas que não edificam. Gente que só pensam coisas inúteis. É isso que está entrando na tua mente? E como é que você vai se transformar?
Como é que você vai não se conformar com o mundo se você está se alimentando disso? Não ouviu um amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Lembrando que é um culto de ensinamento da palavra, um culto doutrinário, e nós vamos estar aqui respaldado pela palavra de Deus. Eu acho linda essa passagem, esse ensinamento do apóstolo Paulo para nossas vidas. Ok? Eu vou ler até o 16, mas eu vou ler por partes para nós compreendermos. Do versículo 1 até o 5 diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, isso é o apóstolo Paulo falando, ok? Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco com fraqueza, em temor e em grande amor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ok? Até aí, por enquanto. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que quando ele foi ministrar à igreja de Coríntios, ele não foi com a sua sabedoria, ele não foi com os seus certificados, ele não foi com o seu conhecimento, não foi com a filosofia humana, mas ele foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui, queridos, nesse primeiro passagem que nós vemos, né, que não foi pela criatividade humana que ele pregou o evangelho. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho que ver aqui, que todo crente, a primeira coisa que ele deve fazer é depositar a sua fé na sabedoria de Deus. Ok? Aí ele continua, versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós que recebemos o Espírito do mundo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ok? Aqui nessa segunda parte, o apóstolo Paulo está ensinando o quê? Que ele recebeu toda a sabedoria, foi pela revelação de Deus, pelos apóstolos, pelos profetas. Ele recebeu essa sabedoria que estava oculta, essa revelação que estava oculta, Deus revelou a ele, ok? E para concluir, ele diz assim, ora, vejam só agora, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo, ok? Então, a outra coisa que eu posso ver aqui, queridos, que só pode compreender essa sabedoria, só pode ter esse entendimento, assimilar essas coisas, aquele que tem um coração transformado, aquele que tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É reconhecer que Jesus é o Senhor, é entender e querer fazer as coisas de Deus, é querer agradar a Deus. Isso é ter a mente de Cristo. E como é que eu vou ter a mente de Cristo, queridos? Se eu me conformo com o sistema desse mundo e me envolvo com as coisas que não edificam a minha vida, não limpam a minha mente, não fortalecem a minha mente. O apóstolo Paulo disse que essa revelação que estava oculta nos foi revelado, que é a sua palavra, e é ela quem vai edificar as nossas mentes, as nossas vidas. Aí sim nós vamos ter verdadeiramente a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ok? Uma outra coisa, queridos, que a gente tem que se conformado, em primeiro lugar, com o sistema atual, o sistema mundano. A gente tem se deixado levar, né? Quando eu digo a gente, querido, eu vou falar mais uma vez. A igreja brasileira tem vivido dias assim, queridos. A igreja brasileira, ela tem mergulhado crentes antigos na fé, estão conformados com o seu modo de pensar, com o mundo. O primeiro amor está ficando para trás. Para ele está bom demais, sabe? Para ele está bom demais. Conformei, está bom. Um pecadinho, uma mentirinha. Isso não faz mal a ninguém. Mas assim, como você pensa, será. Se nós não vigiarmos, né, a nossa mente, as nossas atitudes diante de Deus, nós vamos estar incluídos aqui, se conformando com o mundo. Mas a palavra de Deus diz: não se conformeis, não vos conformeis, mas transformai-vos. É uma obrigação minha e sua. Aqui o Senhor diz assim: transformai-vos. Ele está dizendo assim: não, eu vou lhe transformar aqui. Não, transformai-vos. É uma obrigação nossa. É nós que temos que nos esforçar, buscar a ter uma mente em conformidade com a mente de Cristo, com o pensamento de Cristo. Outra coisa que a igreja, muitas pessoas têm se conformado, é com a religião atual. A religião atual. O que é religião? Vem do latim, né? Religare. É aquilo que liga o homem a Deus. E a religião atual, para mim, está bom. Está bom. O que estão pregando, o que estão falando, o que estão... para mim está bom. E o evangelho de hoje está sendo um evangelho egocêntrico, queridos. Focado no homem. É um evangelho que é para agradar o homem somente. Se o pastor pregar uma palavrazinha aqui que for mais dura, que venha mexer com o meu conformismo, vai querer me tirar do meu conformismo aqui, vixe, pastor tá, não é assim não, pastor, você está muito na carne. Se mexer com o meu eu, epa, peraí, não é assim não, você não pode, aqui você não pode mexer com o meu eu, né? Aí, se for pregada uma palavra aqui, como de ensinamento, como essa que eu estou pregando aqui, para nos tirar de uma posição, levar para outra, uma mensagem de ensinamento respaldado pela palavra de Deus, muitas pessoas não gostam.
Sabe por quê? Porque o evangelho hoje, o que a gente vê, principalmente nas televisões, é o evangelho que você só tem direito. Você sabe por que a nação brasileira está essa balbúrdia aí hoje? Porque só tem direito, não tem deveres. É direito dos adolescentes, é direito não sei de quem, é direito não sei de quem, mas não tem dever para ninguém. É só direito, 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 direito. Em todo canto tem que haver direitos e responsabilidades. De uma mesma maneira se vira a Deus. Nós temos um bocado de direito. A palavra de Deus nos abençoa de uma quantidade infinita de bênçãos. Mas nós temos nossos deveres perante Deus. Não é de todo jeito, de qualquer maneira. E as pessoas não gostam, muitas vezes, quando se vai falar nesses deveres. Né? Deveres. E nós nos acostumamos com essa religião, queridos. Essa religião de centrada no eu. Eu tenho que ser o beneficiário de tudo. Eu tenho que ser agradado em tudo. Eu tenho que ser o eu. E depois do eu, tem que vir o eu. E a gente não pode se conformar com essa religião, sabe por quê? Porque essa religião que está sendo ministrada agora é antibíblica. É antibíblica. Porque Jesus, quando constituiu a igreja, para que foi? Para anunciar as verdades do evangelho de salvação, de arrependimento, de vida eterna. E poucas igrejas estão pregando sobre isso. Poucas igrejas estão falando sobre arrependimento hoje. Não pode falar por quê? Porque tem que agradar o eu. Você imagine, tem uma coisa linda do apóstolo Paulo, me manda aí seu novamente à mente. Tem uma coisa linda do Senhor em Gálatas. Abra seu, creio eu, deixa eu ver aqui primeiro, confirmar. Não é Gálatas, não. Uma coisa linda que o apóstolo Paulo ministra, que eu li esses dias, mas deixe para lá. O que eu quero falar para você, queridos, que nós temos responsabilidade diante de Deus, sabe? Você sabia que na Bíblia tem páginas cinzentas que as pessoas não gostam? É aquela parte que diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, né? A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Essas coisas estão ficando esquecidas. Ninguém quer mais pregar. Agora você imagina você ir para um médico, né? E o médico não pode lhe dizer qual é a doença. Ele também não vai poder dizer qual é o remédio. Assim o evangelho, se o evangelho não dizer qual é a nossa doença, para ele nos dar o remédio, se ele não puder dizer qual é a doença, ele não pode dizer qual é o remédio, porque não tem doença. Mas o evangelho é claro, ele diz que todo homem pecou, está destituído da glória de Deus, mas ele dá o remédio. O remédio é Cristo Jesus, é a salvação para os pecados, é a salvação para a humanidade, é a vida eterna. Amém? Então essas páginas cinza não estão mais pregando, estão ficando esquecidas na Bíblia. Essas palavras, os ministros, os pregadores não querem mais pregar sobre essas coisas. E aí, nós que muitas vezes estamos doentes numa área das nossas vidas, não recebemos a cura de Jesus, porque eu nem sei que estou doente, como é que eu vou querer receber remédio? Quantos estão entendendo? E essa religião atual, né, está fazendo o homem. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que Deus é? A Bíblia diz que Deus é? Amor. Agora, quando eu não me encho de Deus na minha vida, eu fico sem amor. E quando a gente não tem amor, a gente vira egoísta. Fico centrado
em mim. Porque eu estou vazio de Deus, eu estou vazio de amor, aí eu só penso em mim. Eu não penso em A, nem B, nem C. Para mim, eu não preciso pregar o evangelho, deixa ele lá. Para que pregar o evangelho? Para quê? Não, o irmão aqui, não, deixa para lá. Isso é falta de amor. Deus é amor e é falta de Deus. Então a gente vai virando egoísta nesse evangelho que tem sido pregado aí. É o evangelho de ligar para o rádio e querer uma palavra. Eu não vou mais ler a palavra de Deus, não vou mais buscar, porque é facilidade, porque eu sei que a palavra que vai ser dita é para o meu ego. Irmão, tira uma palavra para mim. Eu ainda estou por ver nesses programas de rádio tem uma palavra de repreensão e de exortação. É só palavra para... E a gente está se conformando com esse evangelho. Eu tive lendo, queridos, eu fiquei com vergonha de mim. Há um grande pregador do século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Ele fez aqui, depois você pode pesquisar na internet, as resoluções de Jonathan Edwards. Ele fez as suas resoluções como um cristão que entende que tem responsabilidade diante de Deus. E ele fez 70 tópicos que ele tinha que ler. Logicamente eu não vou ler tudo para você, mas vou ler aqui algumas coisas. Eu fiquei com vergonha de mim quando eu comecei a ler isso aqui. Ele diz assim, olha, isso aqui ele escreveu em 1722, um dia desse, né? Um dia desse. Ele diz assim, olha, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através da sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Aí ele botou aqui em primeiro lugar, lembrar de ler estas resoluções uma vez por semana. Ele li isso aqui para não esquecer. Eu só vou dizer aqui algumas para você, que ele fez para a sua vida cristã, a sua religião, sua religiosidade, ter respaldo diante de Deus. Aí ele botou aqui, olha, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que senti ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venham a enfrentar. Outra resolução dele: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Ele decidiu, olha, não vou mais desperdiçar um só momento do meu tempo. Aí ele diz assim, pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Ele decidiu isso aqui. Aí ele toda semana lia e botava em prática. Olha, eu não vou mais perder tempo de jeito nenhum, eu vou aproveitá-lo a melhor forma possível. Resolvi, assim que senti um mínimo de gratificação ou deleite, de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Assim que eu sentir alguma vaidade no meu coração, algum orgulho, eu vou logo eliminar. Aí ele vai falando aqui várias coisas, querido. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Resolvi nunca sofrer nenhuma das mais pequenas manifestações de ira vinda de seres irracionais. Resolvi nunca falar mal de ninguém, de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Olha, eu resolvi, a partir de hoje, eu não falo mais contra a honra de ninguém. Isso é o que eu vou viver. Resolvi nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém, de quem se me aperceba algum mal, né? Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso e constante e frequente, que me seja tornado possível, em que me
apercebo em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Resolvi estudar a Escritura para me crescer. Você está vendo como é? Aqui é só algumas, mas ele fez 70. Para que viva mais decentemente diante de Deus. Ok, igreja? E nós? Como é que nós estamos nos comportando diante de Deus e a nossa religiosidade? Você sabe de onde veio o nome metodista? Tem igreja metodista? Vem de metódico, de método. Porque o fundador Wesley, ele era muito metódico. Se acordava 4 horas da manhã, orava e jejuava até as 6, reunia a família, fazia o culto doméstico todo dia. Fazia o culto doméstico de 6 às 7, tomava o café, aí sim ia começar o dia das suas atividades pastorais. Metódico, metodista. O que é que eu estou querendo falar aqui, queridos? Não nos conformar com o sistema atual, não nos conformar com nossa religiosidade atual. E para concluir, queridos, não nos conformar conosco mesmo. Eu não posso me conformar comigo mesmo. Você está satisfeito da sua vida do jeito que está? Você está satisfeito com você mesmo? Você está conformado com o estágio que você já chegou? Em fé, na sua vida pessoal? Nós não podemos nos conformar com essas coisas, queridos. Eu, quando trouxe para cá o curso de obreiro, foi justamente pensando nisso. De impulsionar meus irmãos a não estacionarem na fé. Sempre crescer mais conhecimento, aprender mais diante de Deus. Não é todo pastor que gosta dessas coisas não, viu? Não é todo pastor que gosta de ver a igreja crescer, não. Intelectualmente, nas escrituras, não. Porque geralmente os pastores querem centrar conhecimento em si, porque eu sou o bambambam. Mas aqui não tem isso não. Aqui eu quero que todo mundo cresça, não se conforme com o seu estágio atual. Deus tem mais para você, Deus quer mais para a sua vida. Se você já é uma bênção na casa de Deus, Deus quer mais para você. Deus quer mais para a sua vida. Agora, tem pessoas que não só estacionaram na fé, mas estão retrocedendo. Chegaram no estágio, agora estão voltando para como se fosse o começo da fé. Pessoas que a gente via que antes era uma bênção na casa de Deus, era uma bênção, pessoas cheias do Espírito Santo, envolvida com a obra, hoje estão como um sal sem sabor, insípidos, perderam a alegria de servir a Cristo, não querem mais pagar nenhum preço por nada, nenhum esforço de nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que vai guardar no seu coração. Não é possível participar da ressurreição de Cristo sem passar pela cruz de Cristo. Só participa da ressurreição quem passa pela cruz, meu amigo. Só participa da vitória quem passa pela luta. Antes da ressurreição teve a cruz. E nós só temos vitória se nós passarmos pela cruz. A ressurreição. Amém? E o fundador da igreja, ele disse, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e venha. O que é negar-se a si mesmo? É entender que Ele é o Senhor. Não sou eu que sou o Senhor, é Jesus que é o Senhor. É Jesus que é o Senhor. Não vos conforme, querido, com o teu estágio. Não se conforme onde você alcançou, né? Não estacione na fé e nem retroceda. Não faça como Jonas. Jonas desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para a barriga do peixe. Não se conforme com essas coisas não, de maneira nenhuma. Não se conforme com o mundo,
não se conforme de maneira nenhuma com a religião atual, e não se conforme com você mesmo, porque Deus tem muito mais para você. Deus quer renovar a tua mente, Deus quer renovar a tua vida, Deus quer usar a tua vida, queridos. Você é algo precioso nas mãos de Deus. Você não é só um membro de uma igreja, não. Você não é só uma ovelha, não. Você é algo que Deus está lapidando. Você é alguém que Deus quer usar. Você é alguém que Deus quer usar. A vida passa ligeiro demais, e a gente perde tanto tempo com tantas coisas bobas, podendo gastar o nosso tempo nas mãos de Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Não se conforme, seja um eterno inconformado com essas coisas. Amém? Nós somos seres humanos, nós somos muito tendenciosos a irmos para a zona de conforto. Cheguei aqui, pronto. Não, eu não quero me conformar com o que Deus ainda vai fazer. Eu não acho. Eu sei que Deus tem muito mais para nós, e eu não quero me acomodar, não. Eu não quero me acomodar. Eu estava falando para algum irmão aí que eu não me lembro, com relação à igreja do Benjamin, e as igrejas que Deus ainda vai abrir nesse ministério. Nossa maior dificuldade hoje é tirar os irmãos de dentro da igreja para que a obra se expanda. Ninguém quer mais sair do ar-condicionado, irmão. Acho que eu vou voltar para o ventilador. Quando fala que é para ir para uma obra, ih, rapaz, eu estou achando que nós vamos fazer que nem lá na África. Vou botar banco de carnaúba, desligar os ventiladores, ar-condicionado, banco de carnaúba. Estou brincando, queridos. Mas, queridos, é isso. Isso é conformismo. Mas nós não vamos nos conformar, não, queridos. Sabe por quê? Porque Deus ainda quer fazer muitas coisas conosco. Eu não vou me conformar de maneira nenhuma com o sistema desse mundo. Eu não vou me conformar de maneira nenhuma com a religiosidade. Eu não vou me conformar comigo mesmo, porque eu sei que eu posso crescer mais, eu sei que eu posso avançar mais, eu sei que eu posso ser mais usado por Deus, eu sei que Deus quer fazer grandes coisas conosco, eu sei que Deus tem algo reservado para cada um de nós. Não se conforme. Eu convido você a ficar em pé em nome de Jesus. Eu sei que palavras como essas, a gente às vezes não gosta muito. Mas é preciso. É preciso. Se você gravar menos isso que eu falei sobre não se conformar na sua mente, o pastor falou que a gente não pode se conformar. Para mim já está bom demais. Se você entender que se você tiver a mente de Cristo, você vai verdadeiramente ter um culto racional a Deus. Porque o culto racional, o culto que você presta a Deus é com a sua vida diária, não é só quando a gente está aqui. Não. Quando a gente louva aqui, ou prega, ou ora, isso aqui é um culto a Deus. Mas o culto a Deus é a nossa vida diária. Não é só na igreja. Não é só com o microfone na mão. Mas é o viver diário. É o viver diário. Amém? Feche os seus olhos por um minuto. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que esta noite, em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração, é que você saia daqui esta noite pensando nessa mensagem e refletindo como é que está a tua vida. Refletindo como está a tua vida. O que você avançou desde que você recebeu a Jesus como Senhor da tua vida? O que você tem feito
com todo o conhecimento que você tem adquirido desde que você recebeu a Jesus Cristo? Como tem sido a tua fé em Jesus Cristo? Como você tem agido em fé na tua caminhada cristã? Como está a tua casa, a tua família? Como está a tua vida diante de Deus? Não se conforme, meu irmão. Não se conforme. Deus quer usar a tua vida. Deus, Ele te escolheu. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Busque. Você que está distante do Senhor, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Onde está aquele crente cheio do Espírito Santo? Onde está aquele crente que tinha prazer em estar na casa do Senhor, de fazer as coisas na obra de Deus, de pregar o Evangelho, de pegar a sua Bíblia, ler horas e horas a fio, uma sede? Onde está o crente que estava ali de joelhos orando? Não se conforme com o estágio que você está. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. O Espírito Santo de Deus esta noite, Ele quer sacudir as nossas vidas, queridos. Ele quer nos tirar da posição de conformismo, de conforto em que nós estamos. O Senhor, Ele quer esta noite, através dessa palavra, dizer: olha, queridos, olha, querida, não é hora de parar. Pelo contrário, é hora de marchar, é hora de andar, é hora de crescer, é hora de viver a autêntica fé. Eu estou vivo, eu não sou um Deus morto, e você também não pode ser um crente morto. Eu sou um Cristo vivo, eu sou um Deus vivo. Você, queridos, você tem um Espírito Santo de Deus dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O que você tem conversado com o Espírito Santo de Deus? Como é que você tem andado com o Espírito Santo de Deus em você? Como tem sido o teu comportamento onde quer que você ande? Você tem agradado o Espírito Santo de Deus em você? Você tem agradado Deus que está em você? Muda a tua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós conhecemos e andamos na boa, perfeita, agradável vontade de Deus, aí sim, queridos, aí sim, aí nós temos a mente de Cristo. Aí sim, aí nós temos uma íntima comunhão com o Pai. Aí nós podemos passar lutas, dificuldades, alegria e tristeza. Nós vamos permanecer inalterados. Assim como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Eu sei passar necessidade e sei passar a abundância. Em todas as coisas eu estou conformado. Em todas as coisas eu estou adaptado a passar, porque eu estou firmado em Jesus Cristo. Sei passar lutas e sei passar alegrias, porque a minha mente está firmada em Deus. O meu coração está firmado no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, esta noite, meu Deus, eu te agradeço por esta palavra, Pai, que primeiramente falou ao meu coração, Pai, que primeiramente falou à minha vida, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor sempre está me tirando do meu comodismo, Pai. O Senhor sempre está me mostrando novas coisas, Pai. Eu não quero parar jamais, Pai. Eu quero ser um instrumento das tuas mãos, meu Deus. Ô Senhor, pela tua misericórdia, meu Pai, vem me usar, meu Pai, vem me fazer crescer, Pai, vem me mostrar novas coisas, Pai, mas me usa, meu Senhor, usa a minha vida, Pai. Eu quero gastar os anos da minha vida a teu serviço, Pai. Eu quero gastar os anos da minha vida, meu Pai, na tua obra. Eu quero gastar os anos da minha vida, meu Senhor, fazendo o que te agrada, Pai. Por isso, vem livrar, meu Pai, de mim mesmo, meu Deus, porque o meu eu não quer essas coisas.
O meu eu quer se acomodar. O meu eu quer parar. O meu eu não quer pregar a palavra. O meu eu não quer pagar um preço. Mas o Espírito Santo de Deus que está em mim, ele me impulsiona a isso.